Muito bem, nós vimos então dentes generalidades parte 1. Vejamos agora dentes generalidades parte 2. Definições de coroa anatômica, raiz anatômica, coroa clínica ou funcional e raiz funcional. Então existe uma diferença entre coroa anatômica e coroa clínica, e raiz anatômica e raiz funcional. Então nós temos aqui um dente onde está mostrando a sua coroa e aqui a sua raiz. A coroa anatômica do dente é a parte do dente revestida pelo esmalte. Então a coroa ela é revestida por esmalte. Então a parte do dente chamada de coroa anatômica é aquela que é revestida por esmalte e nada mais é do que a coroa. A raiz anatômica é a parte do dente revestida por cemento. Então veja aqui, nós temos aqui a raiz revestida pelo cemento, que é chamada de raiz anatômica. Agora, coroa clínica ou funcional. O que vem a ser a coroa clínica ou funcional? Clínica é aquela coroa que nós estamos enxergando. Funcional é aquela que age como coroa. Então nós temos aqui a coroa clínica ou funcional, que é essa parte do dente que já está exposta e que funciona como coroa funcional. E a raiz funcional é toda a parte do dente que funciona como raiz. Então nessa figura nós estamos vendo aqui a coroa do dente e aqui parte da raiz do dente. Só que como tudo isso está exposto, então nós temos aqui a chamada coroa clínica ou funcional. A raiz funcional é aquela que funciona como raiz, ou seja, é aquela que está dentro do osso. Então veja que aqui, nesta figura, tudo que está dentro do osso e da gengiva, parte da coroa do dente e a raiz está funcionando como raiz funcional. E toda aquela parte do dente que está exposta funciona como coroa clínica. Então aqui nós estamos vendo a coroa clínica ou funcional e a parte da raiz que está dentro da gengiva e do osso, que é a raiz funcional, que funciona como raiz. Novamente aqui a coroa clínica ou funcional. E tudo que não está aparecendo funciona como raiz funcional. Então nós temos aqui parte da raiz e da coroa, sendo então a coroa clínica ou funcional. Clínica, porque nós estamos enxergando clinicamente, e funcional, porque tanto a coroa como parte da raiz entram na mastigação, funcionando então como coroa clínica ou funcional. Aqui outros exemplos de coroa clínica ou funcional. Então toda essa parte exposta, aqui também, toda essa região funcionando como coroa clínica ou funcional, causada por uma gengivite. Então a gengiva se inflamou, a gengiva é o periodonto de proteção, então ela deixou de revestir o osso e esse osso então se reabsorveu, expondo aqui então grande parte da raiz. Então tudo isso aqui está funcionando na mastigação como coroa, então é chamado de coroa clínica ou funcional. O homem é um animal difiodonte, ou seja, ele apresenta duas dentições, uma dentição decídua e depois uma dentição permanente.
Então nós temos aqui as chamadas fórmulas dentárias permanente e decídua. Na fórmula dentária permanente, as iniciais que correspondem aqui aos dentes estão em maiúscula. Então, I maiúsculo, C maiúsculo, PM maiúsculo e M permanente, né, de molar maiúscula. Então nós temos aqui uma emarcada superior e uma emarcada inferior. Então nós temos dois incisivos numa emarcada superior, o central e o lateral, e dois na emarcada inferior, o central e o lateral. Da mesma forma, um canino superior e um canino inferior. Dois pré-molares superiores, primeiro e segundo, de um lado, na parte superior, e o primeiro e o segundo pré-molares na parte inferior. Os três molares superiores, primeiro, segundo e terceiro, de um lado, e do mesmo lado, o primeiro, segundo e terceiro inferiores. Então nós temos aqui 2, 3, 5, 8. 2, 3, 5, 8, somando aqui, dá 16. Como são 4 emarcadas, então 2 vezes 16, 32 dentes. Os dentes da dentição decídua, eles se apresentam em letra minúscula. Então nós temos o incisivo em número de 2 superiores, 2 inferiores. Caninos, um superior, um inferior. E molares, 2 superiores, 2 inferiores. Aqui emarcada superior, um emarco inferior. Totalizando então 10 dentes. Multiplicado por 2, nós temos então 20 dentes na dentição decídua. Vejam que na dentição decídua não existe os pré-molares e também não existe o terceiro molar. Notação dentária permanente e decídua. Então nós temos aqui uma notação dentária usada há muito tempo atrás, que cada número corresponde a um determinado dente. Então nós temos aqui o 1, que corresponde ao incisivo central, 2 lateral, 3 canino, 4 primeiro pré-molar, 5 segundo pré-molar, 6 primeiro molar, 7 segundo molar e 8 terceiro molar, permanentes. Do lado esquerdo, a mesma coisa, 1, 2, 3 até o 8, o inferior do 1 ao 8 e o inferior do lado direito do 1 ao 8. Então nós temos aqui esta linha horizontal, que significa superior e inferior, e essa vertical, que vai nos dar o lado direito e esquerdo. Então vejamos, se eu pegar esse dente aqui, o número 1, e colocar num computador, o computador vai ler o que para nós? Vai ler incisivo central. Agora, o 1 tanto pode ser o incisivo central superior, inferior, lado direito ou lado esquerdo, que é o número 1. 1 significa incisivo central. Tanto faz ser direito como esquerdo, superior ou inferior. Da mesma forma, aqui embaixo, onde nós temos aqui a notação dentária decídua, onde ela é feita em algarismos romanos. A notação dentária permanente, algarismos arábicos, e aqui na dentição decídua, algarismos romanos. Então nós temos aqui o 1, 2, 3, 4, 5, do lado esquerdo superior, aqui lado direito superior,
lado inferior esquerdo e inferior direito. Se eu pegar aqui esse 3 e também jogar no computador, nós vamos saber que ele é o canino. É o canino que tanto faz ser superior, inferior, direito ou esquerdo. O 4 significa aqui o primeiro molar. Então, se jogar isso aqui num computador, ele só vai identificar o dente, mas não vai identificar o lado. Aqui a mesma coisa. Então, para que a gente chegasse num acordo, a Federação Dentária Internacional ela fez aqui a notação dentária no sistema de 2 dígitos. E essa notação dentária no sistema de 2 dígitos, veja bem, nós pegamos aqui um quadrante, aqui foi colocado no quadrante superior direito 1, quadrante 1, aqui é o quadrante 2, aqui o quadrante 3 e aqui o quadrante 4. E foram acrescidos os números dos dentes, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, no quadrante superior do lado direito, nós temos então 11 ao 18. No quadrante superior esquerdo, 21 ao 28. No quadrante inferior do lado esquerdo, do 31 ao 38. E no quadrante inferior do lado direito, do 41 ao 48. Então, nós temos aqui a notação dentária. Então, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 ao 28, 31 ao 38 e 41 ao 48. Fazendo assim, não vai ter problema se nós pegarmos aqui um determinado número e jogarmos esse número no computador. Veja bem, se eu jogar o número 26 num computador, o que vai acontecer? O computador vai me dizer que se trata do primeiro molar superior permanente do lado esquerdo. Se eu jogar o 44 no computador, ele vai me dizer que esse dente 44 se trata do primeiro premolar inferior do lado direito. Então, fazendo no sistema de 2 dígitos, isso aqui se tornou mundial. Então, em todos os países, usa-se então essa notação dentária. Então, está aqui o dente 11, o dente 12, o 42, o 33, o 25, o 14. Então, 11, 12, 13, 14 até o 18, do 21 ao 28, do 31 ao 38 e do 41 ao 48. Aqui a mesma coisa. Nós temos então aqui a dentição, no caso, a decídua, onde apenas o que se modificou foi que no quadrante superior direito foi acrescido o número 5. Então, o permanente é 1, 2, 3, 4. No decíduo é 5, 6, 7, 8. Então, do 51 a 55, do 61 ao 65, do 71 ao 75 e do 81 ao 85. Então, nós temos aqui a notação dentária decídua, onde o 62 corresponde ao incisivo lateral superior esquerdo decíduo. O 84 é o primeiro molar inferior decíduo do lado direito. O 73 é o canino inferior decíduo do lado esquerdo. E assim por diante. Então, nós temos aqui a notação dentária no sistema de 2 dígitos permanente. Então, veja bem, 1,
2, 3, 4. A decídua 5, 6, 7, 8. Aí são acrescidos os números 1, 2, 3, 4, 5. Onde o 1 é o incisivo central, o 2 é o lateral, 3 o canino, o 4 corresponde ao primeiro molar descido e o 5 ao segundo molar descido. E com isso nós vimos aí a generalidades parte 2.